sou descendente de imigrantes italianos em segunda geração. Nasci no distrito de São Pedro, né? Hoje Caminhos de Pedra. Tenho uma longa trajetória porque lá começou a minha história e tive a alegria de ter bons pais, aos quais eu sempre agradeço. E como vou dizer, eu fui professora aqui de muitos de vocês, né? Que é uma alegria reencontrá-los sempre. Aqui. Fui professora do ensino municipal, estadual e do ensino superior. E também nos pós. Que eu trabalhei até o ano passado como professora. Agora esse ano já estou em outras atividades, né? Mas já próprias da idade. Bem, como minha vida começou em São Pedro, né? Lá eu fiz as primeiras séries, segunda, terceira, né? Que na época era ano, né? Escolar. Vim para Bento Gonçalves e estudei no grupo escolar Bento Gonçalves, Medianeira. Depois do curso normal fui para a PUC, onde eu cursei o bacharelado, fui colega do professor, do irmão Rodrigues, né? Da Lia Luft e tantos outros, né? Bom, então no bacharelado nós tivemos professores de história. Dois que me marcaram, o professor Ricci, que era italiano, e o professor Zacchia, que eu não sei exatamente a nacionalidade dele, né? Mas foi uma época em que a PUC tinha, bom dia, prazer, tinha os professores estrangeiros, né? Porque recém haviam aberto cursos, então foi ao mesmo tempo um momento feliz, né? Momento difícil, mas feliz ao mesmo tempo, tá? Quem me levou para a PUC foi o meu pai, me levou de ônibus, descemos na rodoviária, chegamos na PUC, que era o Rosário ainda, né? Tá? E aí ele disse o seguinte: olha, você vê que o sol nasce daquele lado. Quando você vai pegar o ônibus para ir para casa, é para lá. Então, em poucas palavras, ele me deu tudo bem. Mas a minha irmã já morava em Porto Alegre na época, né? Então também ficou mais fácil. Depois do bacharelado, então, onde tivemos história com esses dois professores que me marcaram na trajetória, além dos de matemática, de todas as outras áreas, né? Didática e educação. Depois eu fiz a licenciatura ainda na PUC, fui aluna do irmão Otão, que era daqui. Sempre via ele subindo quando eu trabalhava no Bento. Ele vinha nas férias, né, passar aqui em Bento. Então ele subia a trajetória ali da sala de aula e via ele passando. Nossa. Bom, depois então nós fizemos outros cursos, né, evidentemente, porque o nosso bacharelado dava direito a lecionar matemática, porque foi forte na matemática, na didática e história. Também teria sido psicologia, mas não era minha área. Bem, então optei, trabalhei no curso normal da Medianeira, onde muitos foram minhas alunas, e posteriormente fui para o mestre. Tá? Sempre continuei estudando, fiz outra licenciatura depois fiz o mestrado voltado à educação e à estatística, né, na área da matemática. Fiz o mestrado, o doutorado em Santiago de Compostela. Não fui apresentar porque foi um período difícil para a família, né? E a gente teve perda da pessoa da família. Aí continuamos o doutorado depois na Unicinos, terminamos, apresentamos, voltado também ao ensino, à educação, ensino da matemática. E depois fizemos o pós-doutorado
em educação matemática, sempre com pesquisa. No pós-doutorado, trabalhamos 2 anos com professores municipais do município de Canoas, tá? Envolvendo a resolução de problemas pelos alunos. Então, as professoras se envolveram 180 alunos no trabalho. Fico muito feliz por todos aqueles que me auxiliaram na trajetória e também por aqueles que encontrei nesse período. Como eu diria assim, trabalhei na UX, trabalhei na FCG, trabalhei na Fundação de Recursos Humanos de Porto Alegre, na PUC, onde muitas vezes me chamaram para alguns cursos. E me sinto feliz pela minha trajetória, porque eu acho assim que a gente veio de origens humildes, descendente de imigrantes, e a gente pôde contribuir em algumas situações. Então, isto é uma alegria. Tive boa família, a qual eu me sinto muito agradecida. Também, nas minhas orações estão sempre aqueles que conviveram comigo. Por quê? Porque todos nós, alguém aqui disse hoje, quando chegamos, que sempre se aprende alguma coisa. E realmente, todos os dias nós aprendemos alguma coisa. Então, é uma graça a gente encontrar as pessoas. Às vezes a gente diz, mas aquele me apertou, me fez isto, me fez aquilo. Mas é um momento também de crescimento. Bom, então, iniciando pelas perguntas que me fizeram, né? Diz aqui, a primeira pergunta. Início da trajetória. Como começou a sua relação com a história e memória local? Bem, eu recentemente, eu fiz mais um mestrado. Mestrado profissional que legal. Em História. Que legal. Concluído no ano retrasado, acho que. Né? Tá. Então, foi uma forma de devolver para a minha comunidade algo onde eu nasci, dar um retorno. E a sua idade mesmo, para deixar registrado? Porque... Sim, 90 anos. 90 anos, não é? 90 anos eu defendi o meu momento de, diríamos assim, de pagar uma dívida com a comunidade onde eu nasci, os Caminhos de Pedra. E aí, então, fizemos a pesquisa, defendemos e tudo, né? E era o momento, então, de resgatar a história que hoje, quando cheguei, comentamos aqui aquele fato inusitado. Mas outro fato inusitado que aconteceu é que quando fui estudar em Compostela, durante todo o curso, uma colega dizia assim, eu também sou daquelas bandas. Tá? Mas nunca disse exatamente. Como eu tinha tido um aluno que eu gravo muito o sobrenome das pessoas, né? E a fisionomia. Tive um aluno com aquele sobrenome em Veranópolis, sempre achei que ela era de Veranópolis. Não me liguei muito de fazer perguntas e nem nada. Aí no último dia, ela se explicou. Eu era de lá, eu era filha do fulano, e eu queria saber dos meus parentes que estão lá. Aí me caiu a ficha, o pai dela, numa festa, né, estava armado, e deu lá uma confusão, ele deu um tiro pro ar. E casualmente, não sei de que forma, se a menina estava na janela de algum prédio ou o quê, ele acertou uma criança, né? E aí ficou tão assim, chateado, né, que eles fugiram à noite. Então ela nunca me disse, aí eu entendi o porquê. Ela não abriu o jogo, né? Mas eu entendi, ela ainda tinha aquela dor desta situação, né? Então ela não me disse. Né? Então fui reencontrá-la nesse momento, que ela tinha também nascido lá, tinha sido minha colega de aula.
São Pietro Gá história, allora, é? Sim, tem muita história lá, muita mesmo. E agora nós estamos escrevendo uma outra. Não sei se vou conseguir terminar, mas se Deus me ajudar, eu termino. Vai sim, vai sim. Se Deus me ajudar, eu termino. O primeiro capítulo está pronto. E qual que foi o tema do seu mestrado? E Do seu mestrado, qual que foi o tema? o primeiro mestrado foi a avaliação que era didática e estatística, com os Sim. cursos de ciências econômicas, onde eu trabalhei muito tempo, né? Sim. Tá. E no mestrado profissional, o meu tema foi os sonhos e a esperança dos imigrantes italianos de São Pedro, lá que dos Caminhos legal. de Pedra. Por quê? Depois eu deixo para o museu, né? Ah, que legal, que legal. Porque eu lembro sempre do meu avô Onder, que ele queria voltar para a Itália. E meu pai contava, não sei se devo contar ou não, Foi, ele claro. tinha tanta vontade de voltar para a Itália, de ver os seus, né? E eu fui lá no lugar onde ele nasceu, a casa existe ainda, um edifício de 3 andares, né? Só tinha a viúva e 2 filhos, tá? Então, ele queria voltar. Então, uma vez ele cobriu todo o corpo com mel e penas para ver se ele conseguia voar. Ai, não acredito. Que coisa Querido. Mas Nossa. coisas do passado, né? Ele falava 5 idiomas, porque ele tinha trabalhado em outros países. É engraçado hoje. A gente acha graça, mas era triste. Éramos tão primários, não é? Meu Deus do céu. E eles viviam lá na Itália, num lugar que, onde meu avô veio, esse meu avô, o outro não, o outro veio da parte plana. Então este meu avô vinha de lugar montanhoso, entre pedras, entre montanhas de pedra, lado a lado. De um lado vinha a neve, o rio que passava ao lado da casa Sebem, porque os Sebem daqui também vieram lá do mesmo lugar do meu avô e os Estefanão também, porque a primeira esposa do meu avô era Estefanão. Qual era a cidade? Lembra? É Fonsaso, né? Fonsaso. Vêneto, norte do Vêneto. Já o outro meu avô era de parte plana, né? Diferente. Tá. Então, tá, então tudo isso aí. Voltando à pergunta, então, ali, o segundo mestrado trabalha do sonho e a esperança que eles tinham, porque lá eles passaram muitas dificuldades. Sim. Então, não sei se nesta semana ou na próxima edição do jornal Integração, sai um artigo de história, sonhos e esperança dos imigrantes. Eu conto, então, esta dificuldade que eles tinham de viver lá, porque na parte montanhosa eles não tinham terras para cultivar, especialmente esta região do meu avô, o Sebem, o Zuco também moraram, não tinha terra para cultivar. Tanto que o Sebem tinha do tamanho desta mesa, um pouco mais, o parreiralzinho dele ao lado da casa. O Sebem lá na Itália, né? Tá. Então eles tinham que ir plantar na região plana, pagar para poder plantar, né? E sobrava pouca coisa. Sim. Então eles passavam necessidades, além de terem outras dificuldades, como a questão do frio, né? A mortalidade infantil, que segundo uma obra italiana que eu consultei da época, era de 30%. Nossa, Então, eles se obrigaram a vir. Então, a região montanhosa lá, por isso que os habitantes de São Pedro, os primeiros imigrantes, a maioria deles eram beluneses, porque Belluno é a região montanhosa, né? Eu estive lá em Belluno, é uma maravilha, quando clareia o sol assim, bate a claridade, o sol nos Dolomites, gente, que coisa bonita, tá? Olhando assim. Bom, então a minha relação com a história vem da parte do meu pai, porque, como diz aqui, como começou a sua relação com a história e memória local?
O meu pai, ele tinha sido alfabetizado, estudou pouco tempo, mas ele recebia os livros por parte do meu avô materno, que era representante e foi o fundador da Sociedade Mútuo Soccorso, Humberto I. Então ele recebia os livros do consulado italiano e distribuía a toda a região. E meu pai então lia esses livros. E à noite, depois da janta, né, da reza, aí vinha a história. Então ele lia sempre a história. Quantas vezes eu li a história da unificação italiana, o Camillo Cavour e o Garibaldi. Tá. Então, criamos amor à história. E o mesmo aconteceu com meu sobrinho, o Capitão Zucco, porque quando ele precisou estudar, terminou o 5º ano lá em Farroupilha, né, no interior, ele veio morar com os meus pais para poder estudar aqui em Bento. Depois ele foi para o exército, né, para o batalhão. Então, o meu pai incutiu nele também o amor à história, mas eu já era professora de história na época que ele veio. Então, existe toda a relação. O primeiro livro, ele conta a história e eu conto a minha infância para ver como eram as dificuldades na época dos descendentes de imigrantes, né? Então, depois eu vou deixar o primeiro livro escrito pelo Zucco e eu. Então, o meu pai foi o motivo de tudo isso. Tá? Como era o nome do seu pai? Desculpa. Tranquilo das Folias. Tranquilo. Isso, nós. Trabalhei um tempo junto com o Elias, porque o meu irmão tinha loja aqui em Bento, e quando o Elias veio, não sei lá de onde que ele já tinha estado, e o meu irmão o convidou para ser sócio. Então, trabalhei com ele também. Tá? E continuamos amigos até o fim. Tá? Bom, o que tocou, despertou o desejo de preservar a história local. Aí, quando eu terminei o bacharelado e a licenciatura, a primeira licenciatura na PUC, eu consegui uma vaga para lecionar no mestre. O mestre, na época, só tinha um professor local. Outros todos eram de Porto Alegre, de outros lugares, de Alegrete, enfim, tinha Santa Maria, Caxias, tudo. Tá? Que era a professora Gema Milani. Os demais eram todos de fora. Mas eu consegui uma vaga de história porque o primeiro diretor do mestre era o padre Ernesto Mânica, que era amigo e também gostava muito da história e da filosofia. Tanto que ele escolheu o nome para a escola Padre Mestre Santa Bárbara, que era professor de filosofia. Bom, então consegui a vaga. A escola era uma escola de prestígio, né? Acredito que ainda seja, né? Tá? E tínhamos que mostrar serviço. Era há pouco tempo que havia aberto o curso Caxias, né, na UFS, curso de História. Então, em seguida entraram outras professoras de História. Tá? E o professor Décio, que era diretor e professor de História, ele foi embora. Bem, então trabalhei com o professor Décio, que me recebeu, né? A família se mudou de Bento, e aí entraram outros professores e eu. Tínhamos mais um professor na área da geografia, que tinha sido irmão marista antes, né, o professor Risse, tá? Que era da área da geografia. Como a escola era uma escola que tinha que mostrar serviço na época, porque a primeira escola estadual aqui, né, tínhamos que mostrar. Eu era muito leitora, eu gostava de história por causa do meu pai, né? Tá? Então eu lia muito. E nessas leituras, por exemplo, se eu explicasse a África, explicasse o Egito, eu lia outras obras, eu lia literatura também, para poder
contar melhor a história para os meus alunos. Na época não tinha tanto retroprojetor, não tinha tantos recursos, tinha que ser trabalhar mesmo assim, né, na fala. Então conta-se que quando eu contei a história do Egito para uma turma, a turma da noite sempre eram adultos, né, os primeiros anos, né, tinham empresários, aí tem pessoas que ainda são meus amigos e no encontro dizem, olha, fui aluno daquela época, né, tá, tudo bem. Então um fotógrafo daqui se encantou tanto com a história do Egito, que assim que ele resolveu, que ele reuniu recursos, foi para o Egito. Que legal. Olha, que motivação. Incentivado pela senhora. Não vou dizer quem, porque todo A mundo importância conhece. de professor, né? Agora ele já faleceu. Aí, na volta, ele veio correndo me dizer, professora, era bem como a senhora me explicava o Egito. Eu nunca estive lá. Mas olha o poder da leitura, né? O poder do O conhecimento. poder da leitura, né? Então, são coisas engraçadas que acontecem na vida da gente. Tá. Então, o que motivou o envolvimento com o Museu do Imigrante? Como eu disse, então, nós éramos professores, né, do mestre. Como professores do mestre, a gente tinha que mostrar serviço, mas tinha um outro detalhe comigo. Eu tinha uma formação didática muito forte. Então, estávamos comemorando os 75 anos de emancipação do município. Como não falar para os alunos e explicar e trabalhar essa situação? Eu comecei a trabalhar com os alunos e vi que houve assim um entusiasmo, não só dos alunos, os pais vinham me falar. Aí eu fiquei entusiasmada, resolvi falar com as colegas. Aí as colegas acharam interessante a ideia da gente fazer uma exposição histórica, né? E aí começamos então a trabalhar com os alunos. Fomos ao diretor, o diretor ficou contente, aprovou a ideia, né? Só que aí a gente não tinha espaço. Tá. Então, íamos fazer o quê? Fomos também ao prefeito. Tá? Quem era o prefeito na época? Aí aconteceu o seguinte. Era o Milton Rosa? É. Tá. Bom, aconteceu o seguinte então. Estávamos num regime de exceção, tá? No período cívico, da ditadura cívico-militar. Muito bem. Então, a UB tinha sido interditada, mas ela estava aberta porque não estava acabada, não tinha porta. Tá? Aí o diretor disse, não, nós vamos dar um jeito. Né? Tá, então, lá estava solucionada a questão. Aí, como todos estavam concordando e contentes com a ideia, e todos viram que os alunos ficaram contentes e vinham informações, materiais dos alunos, aí lancei a ideia. E quem sabe depois o material da exposição, vamos fazer um museu. Vocês concordam? Sim. Todos os colegas concordaram. Queríamos mostrar serviço. Éramos uma turma jovem, cheias de entusiasmo. Tá. Aí o prefeito também concordou e disse que, assim que fosse possível, ele cederia uma sala na prefeitura. Muito bem. Então, aí vieram os outros problemas, né? Problema, o diretor taparia as portas dos lugares ali da UB, né? Da sala, porque não tinha porta. Se a porta tinha janela. Então, esse estava resolvido. Aí, para arrecadar os materiais, quem tinha carro era o meu marido, um Fuca, e as outras professoras, nenhuma tinha carro. O seu marido foi meu também. professor, um bom professor. Era uma pessoa, o professor Avelino, era uma pessoa muito doce. Ele cursou matemática, ciências econômicas, ciências agrícolas, se licenciou em ciências agrícolas também, na licenciatura,
e cursou pós-graduação em análise administrativa. Bom, voltando ao meu assunto. Então, tínhamos que resolver os problemas. Meu marido tinha carro, o Fuca, que não dava para muita coisa, né? E as professoras não tinham. Mas as professoras eram amigas do falecido Sidney Basso, né? Que todos conheceram, eu acho, né? Então, pensamos o seguinte: bom, eu e meu marido íamos para a região ali de vocês. Então, São Roque, Tuiuti, né? Toda essa parte de lá. E elas iriam para outra parte, para Vale dos Vinhedos, com o Sidney. Aí o professor Risse não ia para a rua. Tá bom. Aí fomos recolhendo. Então, entre as coisas que recolhemos, as peças, né, do acervo, estava a Nossa Senhora em madeira da Dolorata. Olha E aqui, ó. como carregar a Dolorata, que ela podia quebrar, né? Porque ela estava mal encaixada, no Fuca. Então eu carreguei nos braços. Então meu marido veio devagarinho, 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 né? Onde a gente passava devagarinho, as pessoas pediam para parar e dizer o que estava acontecendo, que estava passando a Nossa Senhora, né? Uma procissão. Então, Virou uma esse foi procissão, o lado é. pitoresco da locomoção, né? Tá. Elas, por outro lado, então, recolheram do outro lado também, aqui na cidade também, me lembro que tinha um broche, que era dos Baços, bem interessante. Na cidade, o senhor Giovannini entregou o estandarte do Clube Aliança, né? Tá aqui. Do qual eu trouxe, deixa eu ver aqui, eu consegui localizar este e consegui localizar uma outra peça, mas aquela peça que falta, que é do primeiro missal da Paróquia Cristo Rei. Então, assim que der, eu vou entregar. Este aqui é do estandarte do Clube Aliança. Pode ver que eles usaram até um papel, desculpe virar, Do Aliança. que era dos anos anteriores para poder escrever. Então, aqui na cidade, tínhamos mais um obstáculo. Como carregar a cruz, que era a cruzinha? Porque nós tínhamos falado para os alunos, explicado da cruzinha, né? Porque era a cruzinha. Aí, como carregar? Era pesada. Aí nós conseguimos um caminhoneiro que nos fez a gentileza de levar para a UB. Tudo E parceiro. carregar, né? Não foi fácil. Bom, mas conseguimos. Armamos tudo, convidamos as outras escolas para fazerem trabalho também com os alunos, né? Tá? Esta questão do envolvimento dos alunos foi a questão da minha formação didática que incentivou, porque não basta a história, tinha que fazer chegar a história também, né? Tá? Então conseguimos arrumar tudo e saiu a tal da exposição. Então, como eu disse antes, o professor Risse não tinha carro e também não era daqui, também não conhecia a comunidade, não tinha como fazer alguma coisa. Então ele foi aquele que fez o cerimonial. Então ele foi encarregado do cerimonial, porque todos tinham que trabalhar. Tá? Aí os diretores discursaram, tá? Porque a organização, né? Guardo uma cópia só de uma fotografia que ficou comigo. O restante ficou tudo na escola, não sei que fim levou. Tá? As atas, tudo, ficou tudo na escola. Então, nesta aqui, aparece, depois eu vou passando, aparece as crianças que iam cantar, porque teve canto, teve tudo mais, o professor de canto, o professor do cerimonial, que é este aqui, o professor Risse, e o do canto aqui é o diretor, o professor Raimundo, tá?
e aqui estou eu, a minha cabeça aqui atrás. Tá? Então, vamos passando. Então, esse depois fica porque eu não tenho, eu tenho só esta ali. O restante ficou tudo da escola. Tá? Então, o que motivou o envolvimento com o Museu do Imigrante, como eu disse, foi o trabalho feito em sala de aula, posteriormente passado para os colegas, que também aderiram ao movimento, e depois as escolas e a direção e ao município em função da perspectiva do museu. Também em virtude disto, depois recebi vários convites para palestrar nas escolas sobre a história do Bento. Que sentimentos surgem quando você pensa no museu hoje? Então, diríamos assim, o que eu penso hoje é que didaticamente o museu nasceu de um processo didático de sala de aula, e é assim que ele deveria continuar, porque ele traz a nossa história, não é a velharia. Os objetos são a nossa história que construímos ao longo desse período. Tá? E também, sempre que passo ali, eu não posso esquecer a lembrança do meu pai, porque ali funcionava a estação de sericicultura. Então ele me explicou tudo sobre o bicho da seda, tudo, porque eu aprendi muito ciências com meu pai. Ele lia e depois eu aprendia a reflexão da luz, tudo mais, né? Calor, tudo mais. Então ele me levou a visitar a estação de sericicultura, me explicou tudo do bicho da seda, tudo, a confecção, tudo mais. Então sempre que passo eu me lembro do meu pai também. Existe algum objeto, sala, uma história ou acervo que toca você de maneira especial? Por quê? Então o que me toca é a Dolorata, né? Pelo fato que eu a carreguei nos braços de lá, né? Da Dolorata até Minha terra lá. E ela até está, a escola, e com cuidado para não soltar nenhuma peça. a imagem ela estava na igreja? Ou ela estava onde, a imagem da Dolorata? Ela estava guardada, porque já tinha substituído. E ela era em madeira, né? Encaixada assim, em madeira. Então, Era braços soltos, era né? braço solto, então tinha que carregar com cuidado. Eu sabe, conheci né? essa imagem. Ela estava no museu? A cruzinha também, dona Ancila, a senhora falou comigo uma vez que a cruzinha a senhora achou onde? Ela estava no museu. Ela agora está em frente à Caixa Federal. Mas não está Mas ela então. não estava, ela estava em frente à igreja. Em frente à igreja. Em frente à igreja, né? Mas o local de origem, quando ela foi instalada, é onde ela está hoje. É onde ela está hoje. Isso, Eu ela está posso te passar certa. uma foto dele. Tá. Foi o Então, Deu uma eu posso trazer, é que eu não- certa aí. Então, voltando, existe o objeto é este também, a cruzinha, porque não foi fácil transportá-la, né? E quando nós a buscamos, ela estava jogada lá atrás da igreja, nos fundos, porque não estavam mais querendo a tal da cruzinha, né? Não sei o porquê, né? Tá? Então, tivemos o mérito de resgatá-la, porque depois disto ela passou para frente da igreja, né? Na Bom, verdade, os bastidores da construção do trabalho. Eu, sempre que eu passo ali, eu vejo a cruzinha, me lembro também de uma outra coisa. Tem uma lotérica ali, vocês conhecem, né? Sim. Vocês sabem quem morou lá? Quem de vocês sabe quem morou lá? Não sei. não sei. Todas as manhãs, né, eu via passar a diretora do Bento, do Grupo Escolar Bento, a dona Carmen Dentice, toda arrumadona, né, com aqueles tamancos, sabe? A gente era pobre, né? A gente não tinha, sabe, não tinha na família essas, digamos assim, essas coisas melhores, né? Tá? Então eu admirava aquela pessoa. Então o Dentice e o Contino, que foram autoridades de Bento, moraram ali na lotérica. A casa era de um casal que não tinha filhos. Então eles moravam num cantinho lá e cederam para as autoridades a outra parte da casa.
Depois que essas duas pessoas, né, esses dois senhores de idade faleceram, não sei para quem ficou a casa. Tá? Só sinto uma pena porque ela foi descaracterizada. E fora Mas filho, aquela né? casa lá, então, moraram as autoridades de Bento muito tempo. Tá. Então, em 1965, Bento Gonçalves completava 75 anos de emancipação. Como professora de História, na missão de coordenação, porque eu fui eleita coordenadora da área de estudos sociais, né, que englobava História, Geografia e o SPB, que na época estava sendo trabalhado. Então, eu era coordenadora. Apresentei a ideia de uma exposição histórica para comemorar a data, que foi prontamente aceita pelos colegas. Então, eu apresentei a ideia porque eu vi que os alunos tiveram receptividade. Como eles eram de idade, os da noite eram de idade, os de dia eram... Mas os de dia tinham os pais que vinham muito para a escola uma vez. Nossa. Os pais iam muito para a escola, né? Tá? Bom, então, o trabalho começou didaticamente. E os colegas aceitaram a ideia. Para a data, trabalhamos didaticamente com os alunos para conhecerem o município, em especial a sua história, que nos surpreendeu pelos trabalhos e o interesse demonstrado. Lancei a ideia do museu, porque nos trabalhos os alunos apresentaram objetos e informações preciosas. Então teve aquele que disse, olha, tem a Nossa Senhora das Dores, olha, né, eu posso buscar tal coisa, né? A minha mãe vai mandar um medalhão lá, não sei, tá? Que era da minha avó, e foi indo, né? Então, apareceu tudo isso. Conversei com os colegas em reunião que aderiram ao projeto. Foram eles, Carmen Bertocchi Soares, que era irmão do promotor Soares, que atuou aqui em Bento, né? Laci Tramontina, a Neiva Cosandier, a Neuza Chilisti, e o professor Ernesto Risse, que era da Geografia, e eu. Na época não se tinha carro individual, né, como hoje, né, todo mundo tem o seu carro. Meu marido Avelino tinha um, os demais não tinham. Mas a professora Carmen e a professora Laci eram amigas do do senhor Sidney Basso, que tinha carro. Então, procuramos objetos para a primeira exposição histórica do município e possível museu. Nos dividimos em duas frentes, eu e meu marido Carmen e Laci e Neiva com o Sidney. E coletamos o material indicado pelos alunos e pais, inclusive a cruzinha que está na praça, né? O fato pitoresco foi carregar a imagem de Nossa Senhora das Dores, a Dolorata, no nosso Fusca, andando devagar pela fragilidade da peça, né, da mesma. As pessoas no caminho ficavam curiosas e perguntavam o que estava acontecendo. Arrecadamos um bom acervo e valioso, eu acredito. Tá? O local para a exposição foi a antiga UB, interditada e sem portas, mas a escola adaptou algumas salas do andar superior. Convidamos todas as escolas para participarem, o que ocorreu com sucesso. As escolas aderiram todas participaram. O professor do grupo, que era o professor Ernesto Risse, ficou encarregado do cerimonial. O discurso do então diretor, professor Raimundo, e de outros diretores da escola. O acervo ficou na escola. Com a ampliação e uso da UB pela escola, né, porque aí o mestre passou para ocupar a UB, né, que no regime de exceção, então, né, foi o que aconteceu. Quando eu falo em regime de exceção, a gente se refere
a ditadura cívico-militar. Isso aí. E eu acentuo a palavra cívico porque eu vou contar um episódio para vocês. Tá? Eu fiz um pós em administração de sistemas de educação, em convênio, um convênio entre a PUC, a FAFIUR e a Organização dos Estados Americanos em Uruguaiana. Um belo dia eu fui chamada pelo reitor para a sala dele. E aí eu fiquei um pouco receosa, né? Saber o que ele queria de mim. O reitor me disse o seguinte: estou chamando a senhora porque a senhora fez grupo com a irmã fulana de Santo Ângelo. E ela é considerada subversiva. Nunca a irmã me disse nada, só ela me contava que ela rezava, ela era do grupo dos carismáticos. Bom, o que eu vou fazer se não devo? Mas olha Bom, porque tínhamos duas irmãs colegas, né? Uma era, agora não me recordo mais o nome, mas é uma que tinha o cartel dos postos de gasolina, enfim, né? A família dela. Tá. Então, aquela não foi mencionada, mas aquela de Santo Ângelo, sim. Então, eu disse para ele que tá tudo bem, né? Se era conselho da direção, né? Então, vejam aqui por que eu acentuei o cívico, porque não foram os militares que foram lá me dizer, a irmã foram as pessoas, né? Foram as pessoas. Bem, por outro lado, ele me chamou outra vez depois. Aí a outra vez que ele me chamou, eu fiquei com a pontinha dos pés para ir. Aí ele me chamou para dizer que tinham inaugurado o viaduto da Fé aqui em Bento e estava no jornal para me cumprimentar. Aí me aliviou, né? Tudo bem. Bom, então quando eu cheguei aqui eu falei da ampliação pelo uso da UB, pela escola, mas a mudança de direção trouxe outro pensar. Como a escola foi toda para a UB, né? O mestre desceu, tá? Aí... A UB era a União Brasileira de Estudantes. Isso mesmo. Aí, então, aconteceu assim, né? Ao mesmo tempo, foi criado o Lander, né? Tá? O Lander não ficou pronto. Os professores do Lander tinham que ir trabalhar nas escolas. E os que estavam nas escolas foram recolhidos na DE. Tá, então eu fui premiada a ir para a DE, justo no momento que eu estava trabalhando um projeto A Matemática na Praça. DE, Delegacia de Ensino aqui. Sim. Fiquei sentida, mas tive que ir, né? Eu fui. Nova direção para o mestre. Posso só... Essa questão da reorganização, né? Colocar alguns professores na DE e alguns na sala de aula. Teve também a ver com o regime de exceção? Ou não, essa escolha? Não, essa foi questão de que organização. Foi criado, porque... posso fazer um parêntese aqui? Claro. Tá. Estava sendo construído aqui, na Planalto, ali na esquina onde tem... Não é a defensoria, é na parte assim, em frente à praça, né? Tá. Ali estava sendo construído o ginásio orientado para o trabalho. Tá? E o meu marido estava fazendo a licenciatura em Ciências Agrícolas porque ele ia trabalhar nesse ginásio orientado para o trabalho. Porque uma vez tudo era designado a partir de Porto Alegre, não era aqui, não tinha delegacia de educação nem nada ainda. Tá? Então, ia sair ali. Mas, como as mudanças ocorreram e criaram o LAND, que seria de organização do trabalho, então os professores do LAND é que vieram
para Bento, porque eles já tinham sido nomeados e o prédio não ficou pronto. Entendi. Tá? Então, nós fomos para a DE, chamados, eu estava trabalhando com matemática já nesse período, né? Já não estava mais em história, porque mudou direção, não criei mais museus, nem confusão, eu fui para a vice-direção. Tá? Aí da vice-direção aconteceu o problema do Lander, trocou o diretor da escola, e eu então fui trabalhar na DE também. Não tinha, assim, outros a fazer. Tá. Então, nova direção lá no mestre, designou uma salinha da antiga UB, que ficava ao lado, embaixo da escada, para guardar todo o material do museu. Porque até o prefeito nos dar uma sala. Como o prefeito também mudou, né? Tá? As coisas também mudaram e as pessoas também foram esquecidas. Tá? No caso, quem começou o museu foi esquecido. Aí o novo diretor, para ele não fazia sentido ter materiais ali que não interessava para ele, né? Estorvando. E mais um piano que estava na sala de reuniões. Então seria um momento oportuno, como amigo do prefeito, passar para a prefeitura. Então, foi um caminhão lá e carregou tudo. Carregou o material, tá. Então, assim, alguém me assoprou lá na delegacia que estavam transferindo o material do museu, que eu era a guardadora. Corri para a escola, mas quando cheguei lá, o caminhão já tinha dobrado a esquina. Já tinha dobrado a esquina. Que angústia. Materiais que estavam na secretaria, que eram os mais delicados, alguns foram perdidos. Né? Tanto que um eu vou resgatar agora, né, que eu vou, né, entregar. Tá? Então não tive mais o que fazer. Me esqueceram, etc. e tal. Mas eu continuei na DE, e na DE eu era colega da Carmen Bertocchi, que já tinha trabalhado no museu comigo. E também da vereadora Mercedes Cavalete, que é minha prima, né, porque o marido dela era filho da irmã do meu pai. Bom, então, todos esses entrelaçamentos sempre têm algo bom. Aí, nós estávamos lá e soubemos que a Câmara dos Vereadores ia designar nome, ia criar e dar nome ao Museu Municipal. Porque, a princípio, tinha sido sugerido que, como o diretor do arquivo histórico era o Koff, que o museu tomaria o nome dele. Só que ele não era. Aí, a Carmen e eu, sabedoras, né? As outras já estavam em outros lugares, a Laci em Porto Alegre, a Neiva também, né? O professor Risse foi para Caxias, eu acho que é o que está vivo ainda, né? Tá? Porque ela se faleceu recentemente, e a Carmen também. Então, batalhamos, a Carmen e eu, junto à vereadora Mercedes Cavalete, para que o museu tomasse o nome de um museu do imigrante. E conseguimos a vitória na Câmara. Tá? Então, o museu foi criado, embora a gente acolha a todos os imigrantes, né? Porque hoje a cidade ela tem um percentual grande de migrantes e também de imigrantes. É verdade. Muito cultural. Além dos descendentes de imigrantes italianos, né? Tá? E somos uma comunidade prestigiada, diríamos assim, em todo o Brasil, pela qualidade de vida que nós temos aqui. Porque em todos os cursos, desde Pernambuco a
Rio de Janeiro, a Minas, São Paulo, para tudo onde eu fui, quando eu designava Bento, cidade que tem alto nível de vida, sempre diziam isto. Então eu ficava orgulhosa. Tá? Bom, continuando então. Tá, então a questão da mudança, né? O caminhão foi, buscou, levou para a prefeitura, etc, etc. A criação do museu, cujo acervo estava pronto, tomaria sua criação o nome do precursor do arquivo, mas não foi. A professora Carmen e eu trabalhamos na 16ª DE, sabedoras da pretensa denominação, e entramos então com pedido junto à Câmara de Vereadores, junto à vereadora Mercedes, né? Tá? A Mercedes Graciotin Cavaleiro, que era a nossa colega na DE, pela denominação atual que foi concedida na sua criação, tá? Aqui vocês sabem, né, o ano da criação, pelo prefeito, então, Darcy Pousa, Museu do Imigrante. Assim nasceu o atual museu. Então, tudo foi registrado em atas e fotografias, deixamos tudo na secretaria da escola em 1965. Entre as demais perguntas está o legado. O legado é que a educação continue prevalecendo, que as escolas trabalhem não só a imigração, mas também o acervo que conta a história da imigração. Tá? Que tipo de aprendizado e convivência com o acervo, com a comunidade trouxe para você? Bom, para mim trouxe alegria, né? Alegria e um sentimento de que tentamos colaborar, tentamos cumprir nossa missão. Mulheres em memória. Como foi ser mulher e educadora em espaço que também é lugar de decisões e construções de memória? Digamos, decisões políticas. Tá? Nós não fomos muito lembrados no museu. Eu digo nós, porque um grupo trabalhou comigo, a quem eu sempre agradeço, mesmo que em memória. Tá? Mas isto não tira o mérito. Tá? A questão das mulheres, vocês podem ver pela fotografia ali que deve estar passando, que eu estou atrás. Né? Tá? Vocês perceberam também que o homem não assumiu para o homem, né, de ir procurar materiais. É verdade. Por mulheres, a salvaguarda da vida de todas as mulheres. Tá? E um outro detalhe, eu tinha que trabalhar à noite às vezes, porque os homens não excediam o horário de dia. Então o único homem que podia intercalar o horário da geografia com história poderia me deixar o primeiro período da noite, né? Ele não abria mão. Eu ia no terceiro período da noite, quando o meu marido estava estudando em Caxias, o curso de matemática, né? Tá? Eu descia da minha casa, ali onde era antigo Dyer, né? Tá? Não tinha escadaria, descia à noite ali, sozinha, para ir dar aula ali no mestre, no terceiro período da noite. Tá? Bom, ia, descia sozinha, voltava sozinha, porque eu tinha a moça que trabalhava comigo, né, que estudava à noite, mas ela ficava até o último período, né, de aula. Então eu ia no terceiro, ela tinha quarto ou quinto, ainda não sei, período, e eu voltava sozinha. Não, a cidade não era muito iluminada na época, né? A minha rua, muito menos. Mas eu ia, voltava
sozinha, fazia todo o trajeto. Nada me acontecia, nunca me aconteceu nada. Então, o homem poderia ter, o professor homem poderia ter facilitado, né? Mas não. Então, vocês podem ver pela fotografia, eu estou atrás, né? As mulheres tinham. Hoje em dia, para algumas mulheres, isso ainda não mudou. Isso ainda continua acontecendo. Sim. Tá? Então, mas nada disto. Estou viva, o importante é que estou viva. Tá? Então, as mulheres tinham esse problema, né? Tá? Que tipo de aprendizado e convivência com o acervo e com a comunidade trouxe para você? Bom, eu sempre gostei de história. Sempre gostei, tanto que transmiti, meu pai principalmente, né? E eu contribuímos para que o capitão Zuco também gostasse da história. Tá? Momentos marcantes. Existe alguma lembrança especial, engraçada ou inusitada vivida no museu ou no processo de criação da instituição que gostaria de compartilhar? Eu acho que já compartilhei. É, né? Tudo inusitado. Eu estive no museu por ocasião que instalaram as placas ali, né? Tá? E casualmente encontrei com o diretor que passou adiante o material. Que por sinal era meu afiliado ainda por cima. Buscado lá no interior de Santo Antônio da Patrulha para trabalhar como jogador em vento pelo meu marido. Nossa. Tá. Bom, então ele disse o seguinte: como que aqui tem o piano, não está dito que fui eu que doei. Ah, sim. Que era da escola, né? Foi o último momento que eu conversei com ele. Eu acho que depois eu não me encontrei mais com ele. Tá. Então são momentos engraçados e reais ao mesmo tempo. Bom, então é uma lembrança engraçada, né? Tá? O que mudou no museu e na cidade ao longo dessas décadas e o que permaneceu? Bom, muita coisa mudou. Nós mudamos e muita coisa mudou. Nessa trajetória toda, né, além do museu, eu tive a oportunidade de... Vou fazer um parêntese ainda. Eu era professora de história. Só que, naquele momento, de 65 ali, eu passei para a vice-direção e para a professora de matemática, para a qual eu tinha habilitação. Tá? E na história fiquei de vice-diretora, depois fui para a DE, e assim eu continuei lá o tempo. Em 72 comecei a trabalhar na FERV, tá? E na UX em Caxias. Na UX em Caxias, atrás da catedral, porque ainda a UX não existia lá em cima. Quer dizer, existia o que é hoje o campus, mas não era da UX. Tá? Então eu trabalhei atrás da catedral. E aqui então comecei a trabalhar com estatística, a área da matemática, né? Foi minha professora. Isso. Depois didática, estatística, e depois comecei a trabalhar além da estatística, nas ciências econômicas, com metodologia da pesquisa e monografia na época da Esther Figueiredo. Bem, para a monografia, fui à Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudei e montei todo o processo de normas, tudo, para a monografia, para os trabalhos de conclusão, né, que nos cursos superiores. Bem, trabalhei lá com pessoas ilustres, tive a graça, né, de estar lá, o que muito me gratificou.
Na volta, então, trabalhamos com monografia, muitos estabelecimentos, empresas que temos por aqui. Vou citar apenas duas bem visíveis que a gente passa, né? Que é a floricultura ali do CEBEM, a floricultura ali indo para o Garibaldi, que também nasceram dos trabalhos monográficos. Então, muita coisa nasceu dali. Olha só. Aí, fui designada para ser a chefe do Instituto de Planejamento e Pesquisa, lá da FEB. Então, neste trabalho, como coordenadora, eu tive uma equipe que me ajudava. E trabalhei, então, tive a oportunidade de trabalhar com a professora Lourdes Fellini. A Lourdes Fellini era turismóloga também, né? E ela veio cedida para Bento por um período, né, determinado dia da semana, para montarmos, então, através do instituto lá que tínhamos, né, do Implap, para montar o projeto de turismo para Bento. Participei de algumas reuniões naquele... Sim. Então, neste projeto, não sei se lembras, né? Tá? Eu percorri Dolorata, lá São Valentim, fui à casa dos Poçamai lá, né? Depois visitamos toda a região do Vale, passamos casa por casa, explicando que eles deveriam plantar flores, o que eles deveriam fazer, né? Tudo com a minha Brasília amarela. Eu acho que a Lourdes Fellini foi aquela primeira semente do turismo de Bento Gonçalves. Sim, eu tenho ainda um exemplar só do projeto, porque ela eu despertou todo em o trabalho, todo mundo, né? em todo mundo. Mas ela que coordenou o projeto de turismo, mas no instituto que tínhamos lá. E ela falava com Sim, ela falava com todos, explicava tudo como tinha que ser. Está tudo lá explicado no projeto Bento Turismo anos 90. Só não investimos em São Pedro porque o Miquelão tinha chegado naquele período, né? Que é casado com a minha prima, né? E ele queria ser o dono do projeto lá. Então lá não era para pôr a mão. Mas o Ouro, que era o secretário secretário do município, nos acompanhou e nos deu todo o suporte para que a gente fosse, nos incentivou, né? Mas assim como no museu fizemos os transportes e tudo, né? Tudo a nosso custo, pagando com dinheiro do nosso salário, aqui também a minha Brasília funcionou. Mas fico contente porque posso ver que o turismo desenvolveu. Então, é muito gratificante que a semente que foi lançada, né, na qual eu colaborei, né, acompanhando a Lourdes Fellini e a equipe, né, que trabalhava conosco, e ao mesmo tempo, né. Eu nunca esqueço que ela dizia que nós tínhamos que trabalhar padrinhos das praças, que as praças tinham que ser bonitas. Sim. E tínhamos que ter padrinhos. Então agora eu vou contar das praças. Num dos trabalhos de ciências econômicas, eu trabalhava a cadeira de metodologia da pesquisa e a monografia. Só que a monografia, o sujeito, o aluno, fazia o projeto para ele, ou de empresa, ou de algo, né, que ele teria que realizar. Mas na cadeira de metodologia da pesquisa, eles construíam um projeto coletivo. Então, às vezes estudavam, por exemplo, a questão financeira dos postos de gasolina, outra vez era outra coisa, né? Então eles escolhiam um tema. E num deles escolhemos as praças. Tá? Então eles fizeram pesquisa em todos os bairros. Em cada bairro disse da sua preocupação com as suas praças. E manifestaram a ideia de que gostariam que as praças fossem bem organizadas e com flores. Então, isto foi dito pelo povo, pesquisado pelos alunos,
organizado todo o material. Aí, quando estava tudo pronto e o projeto do bem, convidei o diretor de Ciências Econômicas, o professor Nicanor, fomos ao então prefeito Darcy Posa e estava o senhor Gabriele também junto, né? Que era, acho que era vice na época, né? Tá? Então apresentamos o projeto a eles e eles gostaram do projeto. E a partir de lá, Bento, vocês podem passar no centro, sempre tem as flores bonitas. Nasceu as nessa praças semente. estão cuidadas dele. Assim como o turismo, né? Sim. Bom, então o que mais aqui? O que mudou então no museu? E por outro lado, o museu também eu vejo que de quando em vez, né? Tem promoções, tem situações novas, né? Tá? Eu, infelizmente, perdi o período em que chamaram para ser amigo do museu. Não, né? pode Mas ser. eu continuo amiga. Não, mas a eu gente está continuo sempre. amiga. A gente está sempre. Tá? Então, não estou lá inscrita, mas continuo amigo porque é algo que fiz com carinho. O que eu Maria pude Primeira fazer, né? Essa é incondicional. Se pudesse conversar com os visitantes do futuro, o que gostaria que eles soubessem sobre o Museu do Imigrante? Que ali está a nossa história, a história viva, né? Não apagada, né? Tá? A história viva. Porque a história, ela resulta dos fatos. E os fatos são o que é, não é o que nós interpretamos. O que nós interpretamos é o que nós pensamos. Isso aí. Tá? Hoje se fala muito em ideologia. Logia. É uma interpretação. Isso. Cada um tem a sua afinidade. Mas essa é outra história. O fato é aquilo, aconteceu as outras coisas. Então, esses são fatos. Então, o que a gente gostaria? Lá está a nossa história. Por exemplo, não tem uma roca que teciam ali? Sim, Sim. tem. Tá? Então, vocês imaginem todas aquelas vestimentas que faziam, tudo à mão na roca. Também fui buscar lá em São Roque. Tá? Então, E as donas É plantavam história. o linho, né? Plantavam o linho, teciam o linho. plantavam o linho, faziam a seda com o bicho de seda, a sericultura, né, que estava no museu. Tinha os bichos da seda. Que também é uma história esquecida, né? Então, história. Bom, o que mais? Então, essa é a história que eu gostaria que soubesse. Depois aqui, ó. O que você espera que nunca se perca dentro da história da missão do museu? Nunca se perca o sentido educativo. Nunca se perca o sentido educativo, porque se torna não apenas um elo afetivo, mas uma história viva. Se o museu está sendo trabalhado, né, na escola, a imigração ou até a migração, porque um dos meus orientandos de monografia fez todo o estudo do Santa Marta, Santa Helena e trouxe a contribuição dos migrantes para Bento Gonçalves. Então a história, o museu tem que ser uma história viva e tem que ser trabalhado em sala de aula para que seja realmente uma história viva. Tá? Ainda, se pudesse deixar uma mensagem a educadores e gestores culturais, né, qual seria? É esta, né? Que a história é contada pelos fatos. E assim, conhecer o passado se torna mais fácil para definir o futuro. Se sabemos de onde viemos, é mais fácil Saber para onde delinearmos ou desenharmos um futuro.